SAF dá mais um passo e está próxima da formalização do contrato para o Conselho Deliberativo. Tá chegando a hora. Um abraço, boa noite, Carlos Miguel. Um abraço, Mário, para você. O Santa está próximo, cada vez mais próximo de se tornar uma SAF. Eu não quero falar em prazos, até porque nem o Santa colocou prazos, mas o avanço que foi dado ontem foi um passo grande. E eu explico. O Santa aguardava os últimos documentos dos investidores, porque o Santa queria saber o lastro das empresas que pertencem a esses sócios, esse grupo de investidores, precisaria saber e ter a certeza de que eles iriam realmente e vão realmente cumprir com a palavra, que é investir R$ 1 bilhão no Santa Cruz pelos próximos 15 anos. E não dá para fazer uma parceria dessa sem analisar todas as documentações. Então, aquele processo que era chamado de due diligence, o Santa já tinha recebido uma primeira remessa de documentações, faltavam alguns documentos, inclusive por parte dos investidores, são 5 no total, apesar de só o Márcio Cadar e o Vinícius Diniz aparecerem. E então, esses documentos foram enviados para o Departamento Jurídico do Santa Cruz. O Santa Cruz imediatamente já enviou para o Departamento Jurídico, que é um escritório terceirizado, inclusive, que está analisando toda essa documentação. Então, ao mesmo tempo que os advogados do Santa analisam essa parte jurídica, uma junta de advogados já vai adiantando a formalização do contrato, que é justamente o que vai ser apreciado pelo Conselho Deliberativo. Então, está na mão do jurídico. Assim que o jurídico concluir o contrato, e aí já está na fase de formalização realmente do contrato entre as partes, o Santa vai encaminhar para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai formalizar uma reunião, uma assembleia com os conselheiros, vai apreciar este contrato e imediatamente vai encaminhar para uma Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, o que a gente chama de AGE. É o que diz o regimento do clube. E aí, quando chegar no Conselho, demora? A demora agora vai ser o jurídico encaminhar o contrato já formalizado para o Conselho Deliberativo. O Conselho vai apreciar. O Conselho do Santa, pelo regimento que foi votado pelo sócio, ainda na gestão de Antônio Luiz Neto, naquela ocasião que dava total e plenos poderes ao presidente do Executivo tocar a SAF, e naquela ocasião o Antônio Luiz Neto era o presidente, mas quis o destino que Bruno Rodrigues, na gestão dele, foi que fosse tocado o projeto de SAF. Ele vai encaminhar para o Conselho, que é o rito normal desse processo, mas o Conselho, repito, não pode vetar. Mesmo que um conselheiro seja contra, não vai vetar. O máximo que pode acontecer, depois da análise por parte do Conselho desse contrato, é encaminhar para os sócios, para a AGE, e dizer, olha, o Conselho recomenda votar não, mas é só uma recomendação. Os sócios obedecem se quiserem. Mas, logicamente, todo mundo sabe que a expectativa é que o Santa realmente se torne SAF, e por isso eu já estou aqui cravando, Mário, que vai passar com muita tranquilidade, apesar de que a gente sabe que há alguns conselheiros que realmente são contra o Santa virar uma SAF neste exato momento, e tem alguns questionamentos aos investidores. Mas é bom lembrar, e eu vou fazer um rápido paralelo aqui, diferente da SAF, do projeto de SAF do Náutico, onde os conselheiros formalizam as perguntas e os investidores têm um prazo para responder, no regimento do Santa não tem isso não, tá? Eles vão apenas apreciar o documento, recomendar que sim ou que não. E acredito que vai ser o sim a resposta, e o sócio é quem realmente vai decidir. Só, meu amigo, que se no dia que a assinatura da proposta vinculante foi oficializada, já teve festa na Avenida Bibiribe, você imagina a festa que vai ser
essa Assembleia Geral Extraordinária de Sócios. Um detalhe importante. O prazo entre sair do Conselho e a realização da Assembleia Geral Extraordinária de Sócios é um prazo curto, Mário. É de, no máximo, 8 dias úteis. Então, assim que o Conselho apreciar esse contrato, o Santa já vai saber quando vai ser realizada essa AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, para que o sócio vote sim ou não para a institucionalização da SAF. Ontem, o Santa colocou um documento, uma nota oficial, quando recebeu toda a documentação e já encaminhou no jurídico. A nota é bem curtinha e diz o seguinte, abre aspas para a nota: Santa Cruz Futebol Clube e a Cobra Coral Participações S.A., que é esta empresa que inclusive já está contratando para a Série D, informam que se reuniram nesta quarta-feira, que foi ontem à noite, e avançaram nas etapas finais de negociação. Os principais obstáculos foram superados por ambas as partes e os próximos ajustes serão jurídicos. Que obstáculos eram esses? A nota não detalha, mas a reportagem da Transamérica foi apurar que era justamente o lastro financeiro dos investidores. Eles tinham que comprovar que são ricos para o torcedor entender, em resumo. Eles precisavam comprovar para o Santa que são realmente ricos e que podem sustentar essa proposta de R$1 bilhão nos próximos 15 anos. Até porque, Mário, eles vão administrar o futebol feminino, o futebol masculino, as categorias de base e vão administrar também a gestão do Arruda e do CT. CT este que já foi descartado, não vai ser mais o Ninho das Cobras. Quando eles assumirem, vão procurar um terreno, vão construir outro CT em outro lugar, até porque são 15 anos de arrendamento. Segue a nota. Clube e investidores estão mantendo o compromisso de comunicação conjunta sobre os trâmites da operação, divulgando em breve o cronograma para a apresentação da proposta aos órgãos competentes da associação e torcedores. Assim, na nota, aliás, o Santa Cruz, né, não tem assinatura do presidente, mas a nota está datada Recife, 9 de abril de 2025, foi na noite de ontem essa nota oficial, e aí a gente explica os detalhes que não vieram publicados nessa nota, desses trâmites todos da SAF do Santa. Mário. Bom, Zé do Carmo, pelo que a gente entendeu, do que o Miguel falou agora, é algo burocrático. Agora é só a parte burocrática. Porque, querendo ou não, a SAF já está atuando no clube. De uma maneira mais modesta, mas está atuando. Agora tem a questão burocrática para que seja oficializada, e aí precisa passar para o Conselho, e aí seguindo os trâmites normais. Mas a questão da SAF já está implementada, não é isso, Miguel? Não, já, Mari. E você falou modesto foi você, porque o Santa, através da Cobra Coral Participações S.A., já contratou praticamente 12, 14 jogadores. Tá vendo? Porque já teve atleta que chegou e entrou no Campeonato Pernambucano ainda, como o Thiago Galhardo, por exemplo, né? Como o goleiro Felipe Alves, que chegou durante o Pernambucano, mas não foi inscrito no Campeonato Estadual, é por isso que ele não jogou nas semifinais. Então o Santa já tinha contratado. O primeiro contratado da SAF, inclusive, foi o lateral Vinícius Silva, que é o lateral esquerdo do Santa Cruz. De lá para cá, aí vieram todos, inclusive com renovações contratuais. Renovação do Tiaguinho, com a compra dos direitos econômicos, renovação e compra dos direitos econômicos também do João Pedro. Tudo isso, ação da SAF do Santa Cruz. A biometria facial, por exemplo, que vai ser instalada no Arruda, já é a SAF que está trabalhando. Trouxe a empresa, inclusive, que coloca a biometria facial da Arena do Palmeiras. Já aquela tecnologia, a mesma empresa que trabalha lá, é a empresa que vai instalar a biometria facial do Santa, que tem prazo até junho para isso. E o pessoal da SAF não iria investir, Zé, todo esse dinheiro se não tivesse a certeza que iria ser aprovada a questão da SAF. Não é verdade? Não tenha dúvida. Mário, o torcedor ele pensa dessa forma. Entrou a SAF, a festa foi feita, não é? Todo mundo só fala em SAF. E aí começaram a vir as contratações. Não é? Era o Santa Cruz que estava contratando, era o Santa Cruz que estava mandando embora, é o Santa Cruz que mandou seu treinador embora, é o Santa Cruz que trouxe o treinador, entendeu? É o Santa Cruz SAF. Sim. É o Santa Cruz onde, a partir do momento que a SAF entrou, eles também fazem reuniões com o presidente, fazem reuniões com as pessoas da diretoria, não é, para saber, não é, esse departamento como está, fulano de tal, não é, pagamento, não é, o elenco que está, não é, qual o treinador, o que é que está precisando. Então tudo isso, não é a SAF. Então a gente sabe que a partir do momento que o torcedor
ele aderiu, a partir do momento que o torcedor ele, não é, começou a ficar satisfeito, é porque ele já confia naquilo que a SAF vai fazer. As questões burocráticas são as pessoas mais ligadas ao clube, que é claro que vão filtrar algumas situações para saber exatamente, não, eu queria entender isso aqui, mas isso é entre eles, não é? Porque a coisa já está sacramentada. O torcedor do Santa Cruz ele não pensa em outra coisa. O torcedor do Santa Cruz ele agora quer resultados. Ele já está começando a ficar chateado com a sequência de resultados em amistosos que aconteceram negativos. Ele diz assim, que SAF é essa? Mas a gente sabe que ainda, não é? Ainda não tem a mão do treinador, que chegou um dia desse, tem tempo para trabalhar, pouco, não tem milagre, mas ele vai se acertar, não é? O que é que você precisa? Diga o que é que você precisa que a gente vai buscar. Então a gente aqui não está conversando, não é, para você trazer um cara mequetrefe, não. A gente está conversando para trazer um cara diferenciado. Está conversando para trazer um cara que você acredite, que o torcedor acredite e que ele, não é, se responsabilize pela camisa que vai ser colocada no corpo. Então são essas situações que acontecem com a SAF. O torcedor ele confia na SAF plenamente. Agora, acelerando um pouquinho, Miguel, o meio atacante que já estreou com a camisa coral é apresentado e sem adversário, Santa deve mesmo movimentar jogadores da casa antes da estreia na Série D. É verdade, Mário, porque o Santa treinou hoje no CT. E o William Júnior já estreou com a camisa do Santa no último sábado, na derrota para o ABC por 1-0. E aí ele falou na entrevista que, apesar da derrota, está muito feliz por ter estreado com a camisa do Santa. Lógico que era um amistoso, ali podia perder, podia errar. E que o time do Coral já está estudando os adversários, inclusive começando pelo 13, que é o primeiro adversário para a semana que vem, entre os dias 19 e 20, a CBF vai confirmar ainda. Então, já está familiarizado com o time do Santa, o William Júnior. Ele vai ter a responsabilidade de ser esse camisa 10. O Santa, que ainda está em busca de um lateral, o Vitinho está na negociação, mas não está avançando muito. O jogador não deu resposta ainda da proposta que foi feita pelo Santa. A informação que eu tive é que não está evoluindo essa negociação. E em relação ao amistoso, ao jogo-treino, não vai ser possível a realização. Amanhã já é sexta-feira, Santa não conseguiu o adversário em tempo hábil. Então deve movimentar aí seus atletas com o sub-20, com as categorias de base para poder